boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. E hoje vamos falar sobre diferentes corpos e tamanhos. Qual tem sido a representação dos corpos na mídia e na sociedade? Vamos fazer um paralelo entre os corpos reais e saúde integral. E ainda, vamos ver histórias inspiradoras de pessoas que desafiaram padrões e criaram um espaço de aceitação para a diversidade corporal. Tem muito assunto bacana no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com a Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde aqui com a gente, porque você é o nosso convidado na TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. Os corpos falam, eles ocupam e resistem e representam. Mas o que eles dizem? E quem decide o que pode ser ou não visto? Na mídia, na moda, no entretenimento e nas ruas, os corpos são um espelho de como enxergamos a sociedade e de como queremos transformá-la. E para falar mais sobre isso, estamos com a Isa Guzella, que é produtora de casting da Glam Agência, e também com a Bárbara Carvalhais, consultora de moda. Olá, sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Isa, vamos começar contigo. Conta pra gente como que é a Glam. Ela hoje é uma agência, né, muito bem vista aqui na cidade, né, até no Brasil. Parabéns pelo lindo trabalho de vocês. Obrigada. E como que vocês conseguem, inclusive, trazer essa diversidade de corpos e de tamanhos dentro da agência? Então, a Glam, ela é uma agência de atores, modelos, figurantes, outros profissionais também do ramo artístico, né? A gente trabalha com new faces também, que são pessoas que estão entrando no mercado agora. E o mercado do audiovisual, gente, ele é um mercado, que eu gosto muito por causa disso, é um mercado muito amplo, né? Então, assim, se você reparar, comercial, filme, série, tem gente de todos os perfis, de todas as idades. Então, na Glam, a gente trabalha com pessoas assim, desde recém-nascido, né? Bebezinho recém-nascido, meses, até pessoas da terceira idade. Então, hoje em dia, muitas senhoras, né, participam de comerciais. Tem gente de todos os perfis, basicamente, um mercado que está aí sempre em expansão, muito aberto para todos os perfis participarem. Muito bem. E, Bárbara, conta pra gente, como é que você enxerga a influência da mídia e da moda na questão do quê? Da construção da beleza? Então, essa influência da mídia e da moda, ela existe há décadas. E de uns anos para cá isso tem mudado bastante. Eu acredito que essa mudança ela vem muito de encontro a esse movimento das redes sociais. Hoje todo mundo pode produzir conteúdo, então as pessoas conseguem se conectar com perfis diferentes, com pessoas de raças diferentes, corpos diferentes, tamanhos diferentes. Então isso eu acredito que força um pouco o mercado trazer essas possibilidades, né? E essa identificação também nas campanhas publicitárias e também no produto no caso, eu trabalho com consultoria de imagem, com roupas que atendam tamanhos diversos. Ainda acredito que estamos caminhando a passos lentos, não é uma mudança grande, mas eu acho que é o início de um movimento que é muito significativo e importante, porque essa padronização, ela só serve para que as pessoas criem comparação, que isso afeta diretamente a autoestima e o padrão ele não representa, ainda mais se tratando da diversidade que nós temos aqui no Brasil de beleza, né? Verdade, gente. Olha, inclusive, a Valéria Said, que é uma pesquisadora de moda e política, ela contou pra gente como esses padrões de beleza, eles realmente impactam a forma como os corpos diferentes são vistos e aceitos na sociedade. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Ao longo da história, a moda tem sido uma instância de representação social que tem reforçado, sim, padrões de corpos e belezas eurocêntricos, mas também um espaço político para se questionar preconceitos e estereótipos disseminados pela própria indústria da moda e que impactam na autoestima de muitas pessoas. Por isso, a mídia tem um importante papel, não só para colocar em pauta a falta de representatividade de diferentes aparências, né, que vá além de corpos magros e peles brancas,
mas principalmente para promover outras manifestações de moda com o mesmo status sociocultural como a indígena e a afro-brasileira. Então, diante desse cenário, eu tenho defendido a urgência de se criarem espaços independentes para o exercício da crítica e de um jornalismo cultural de moda que possam produzir análises interpretativas acerca das implicações éticas, estéticas, políticas e sociais da moda contemporânea e dessa forma contribuir para que o público cada vez mais se posicione criticamente diante desse sistema de moda. Gente, é desse jeito, né? Os corpos sempre mudando e que bom que nós estamos melhorando um pouco também essa aceitação, não é mesmo? Verdade. Legal. Ô Isa, mas ao mesmo tempo a gente observa esse padrão meio que europeu nas publicidades. Sempre tem uma loura do olho azul, o Jesus louro europeu lá, né, gente, no cinema. Enfim, como que você enxerga? Melhoramos realmente com relação à inclusão, né, da diversidade, mulheres pretas, pretos lindos, plus size, enfim, né? Melhoramos muito, mas como que você observa isso hoje? No meio publicitário, eu sinto assim que está dando, né, apesar de ser passos pequenos, já deu uma grande abertura, né, para essa inclusão mesmo de outros perfis. Hoje em dia tem muita demanda de castings com perfis variados. Então, por exemplo, igual você falou, homens pretos, crianças que têm síndrome de Down. Já tem muitas seletivas assim que abriu tanto para outros corpos PCD, também. né, PCD tem demais também hoje em dia. Então, assim, é uma desconstrução que ela ainda está acontecendo e que, né, infelizmente, não vai acontecer assim da noite pro dia, mas que é necessária. Sim. Tanto para criar identificação ali com a marca, com o cliente, com a campanha, né, do público, com a publicidade, mas que eu acho que, pelo menos no meio do audiovisual, vem crescendo cada dia mais. Né? No meio fashion, eu vejo, mas eu vejo menos. No fashion ainda é o olho azul, se você tem, já tá dentro. Tô brincando, mas tem questão de altura, de quadril, né, que ainda não... acho que não quebrou totalmente essa barreira ainda, mas pelo menos no meio do audiovisual, no meio publicitário, eu vejo que vem abrindo para vários perfis diferentes e diversos participarem. Perfeito. E, Bárbara, na sua profissão, né, na sua carreira como consultora, quais foram os principais desafios que você encontrou e até para oferecer para outras pessoas consultoria dentro desses padrões? Esses desafios, eles na verdade são diários. Eu me deparo com muitas mulheres todos os dias e principalmente em situações de que engordei e vou esperar emagrecer para fazer a consultoria. E isso é um ponto que eu gosto de bater muito na tecla no meu Instagram e quando eu converso com essas mulheres de que você precisa se amar com o corpo que você tem hoje. Então você não tem que esperar emagrecer, mudar o corpo. E muitas acham que eu, como profissional, só atendo mulheres magras. E é mentira, eu atendo pessoas com belezas, corpos diversos. Então, existe essa barreira muito grande da própria mulher achar que ela não pode participar de um processo de consultoria porque ela não tem o corpo padrão. Sim, verdade. E a gente observa também a questão de pessoas que são muito altas, e aí tem dificuldade de comprar roupa, Exato. como também pessoas que são de baixa estatura que têm dificuldade, não é isso? E aí precisa fazer ajuste o tempo todo, a calça falta barra ali. Tem algumas marcas, inclusive aqui de Belo Horizonte, que eu vejo que elas trabalham, então calça, ela sempre deixa a barra mais comprida, porque é mais fácil cortar do que fazer faltando, né? Faz sentido. E já tem muitas pessoas com baixa estatura que acabam indo no departamento infantil comprar, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma senhora comprando, ela, ai meu Deus, que vergonha, tô comprando roupa de 14 anos. Eu falei, não, gente, o importante é vestir bem, você tá feliz? Fica feliz só, preocupa não. Pensa no resultado final, Pensa no resultado, né? vamos nos aceitar, né, dentro da medida, né, que dá para cada um, né, no dia a dia. E Isa, fala pra gente agora, por exemplo, tem algumas ações que a Glam faz para, né, trazer mais essa diversidade e até qualificar esse pessoal? Sim, a gente tem workshops, a gente também tem orientação de self-tape com produtores de elenco, com preparadores de elenco dentro da agência. A gente também sempre recomenda, né, como a gente tem muita produção, igual por exemplo, a gente tem produções que às vezes pede perfil específico. Então a gente abre também para outras pessoas participarem, igual por exemplo, precisa de pessoa que joga tarrafa, já teve isso. Uau! Aí a gente um perfil muito aleatório, né? Então, assim, que às vezes você não pensa, né? Que você vai jogar tarrafa, que você vai poder participar de uma campanha publicitária. Mas que você pode participar também. Então, a gente abre para outras pessoas poderem participar, além dos agenciados.
E também, sempre que a pessoa quer se especializar mais, a gente sempre recomenda para ela fazer um curso de teatro, para ela se especializar, para ela ter chance de pegar cachês melhores, trabalhos melhores, com papéis melhores, né? Porque, como qualquer outra profissão, você tem que estudar ali e batalhar por aquilo também, né? Quanto mais qualificado, mais chances de melhor remuneração. Remuneração. Né? Isso mesmo. E, Bárbara, como que a gente pode observar que, tendo uma autoestima, né, trabalhada dentro de uma roupa elegante, porque eu já vi vários posts hoje no Instagram, né, daquelas pessoas que elas colocam aquela roupa. Gente, eu tô assim, uma vovozinha com aquela roupa assim, bem vovó. Aí ela coloca um acessório, coloca uma coisinha pequena, já dá aquele plus, né? Como é que você observa isso? Então, essa questão da imagem é algo que interfere muito. Imagem vende, afeta a nossa autoestima e como a gente se enxerga, a gente se comporta. Então, cuidar da nossa aparência, independente da nossa idade, outra questão em relação a essa diversidade aqui, pessoas mais velhas também acham que eu tô velha demais, não preciso fazer nenhum tipo desse processo, não vou me arrumar. E é uma coisa que todo mundo precisa se atentar a isso, independente se é novo, se é magro, se é gordo, se é mais velho, independente de qualquer situação. E o pouco que a gente faz é algo que já afeta a nossa autoestima. Então, caminhar nesses pequenos passos, eu gosto de falar isso muito com as minhas clientes, não precisa fazer uma mudança radical da noite pro dia, que às vezes vai interferir na sua rotina, às vezes nesse primeiro momento, cada um lida com mudança de uma forma diferente também. Tem gente que eu faço sugestões de vamos cortar o cabelo, a pessoa demora 1 ano para fazer esse corte, tem gente que já quer um horário no cabeleireiro hoje para cortar Vamos começar hora, agora, né? Vamos começar agora. Então é importante que cada um também entenda esse tempo, porque passar por um processo de consultoria, de cuidar da imagem, não é um processo de transformação, que você senta na cadeira e daqui 30 minutos você está com uma aparência diferente. Mas é um momento de autoconhecimento também, de você externalizar quem você é, colocar isso para fora. Não tem certo e errado, eu vejo muito hoje nas redes sociais essa questão de todo mundo tem que ser elegante. Ninguém tem obrigação de ser elegante. E para estar elegante, você não precisa se vestir com um estilo tradicional de roupa, de uma maneira específica. E nem você gastar tanto também ao mesmo Exato. tempo, né? Você pode ter um estilo criativo, você pode ter um estilo sensual, você pode ter um estilo básico, esportivo e estar elegante ali. Porque a elegância ela vem muito mais do comportamento, das suas atitudes e principalmente dos detalhes que você presta atenção, de buscar roupas que valorizem o seu corpo, de buscar bons tecidos, de estar confortável naquilo e principalmente sustentar o look. Porque não adianta eu sugerir para você um tipo de vestimenta que você vai olhar no espelho e falar assim, bonito, mas não sou eu. Isso não se sustenta. Ou também, estou com um look maravilhoso, estou mascando chiclete assim, por exemplo, né? Porque também tem disso tudo, né? Então a pessoa tem que tentar achar um equilíbrio melhor dentro do tudo, né, Bárbara? E muito atrelado ao autoconhecimento, entender o que é importante para você e o que é inegociável para você na hora de se vestir. E sem se prender a coisas externas. Eu sei que é difícil, a gente se compara muito, ainda mais nessa vida de redes sociais, né? A gente acha que a vida de todo mundo é perfeita, que tudo é mil maravilhas para todo mundo e a realidade não é essa. Mas a gente se olhar e entender o que é importante pra gente, isso é o principal relacionado à roupa. Perfeito, isso mesmo. E Isa, como que a gente pode pensar nessa celebração da diversidade? E como que ela é importante, porque ela, de certa forma, impacta a sociedade, não é mesmo? Nossa, impacta diretamente, né? Acho que você vê um comercial ali, você se identificar com aquilo que você está vendo, identificar com a marca, né? Cria uma relação do público com o que está sendo visto mesmo, né? Então, ter pessoas que te representam ali, tanto em campanhas publicitárias quanto em filmes, gera uma aceitação com você mesmo, uma forma de se aceitar mesmo, né? Sim. De se sentir bem com como você é, sem pensar o que os outros estão falando, ser feliz fazendo aquilo que você quer fazer também. Então, de total importância. É verdade. E, inclusive, esses dias, né, a Rede Globo, né, ela estava celebrando que foi a primeira vez que no mesmo horário tinha protagonistas pretas e pretos lindos. Então, gente, vamos para analisar, o Brasil é construído como, né? Como é que é a divisão? Então, realmente é necessário ter essa representatividade. Mas completamente miscigenado, né? Poxa vida, eu sou aqui a branca, aqui a loira, mas eu também sou descendente, né? Nós somos uma mistura, o Brasil é feito de mistura. Sim. Então, é legal ter isso. E eu fiquei muito feliz mesmo de ter, inclusive, uma das protagonistas era uma atriz aqui de Minas. Então, viva legal. Minas aí também no cenário, né?
artístico e é realmente muito importante. Gente, nós já estamos chegando na reta final do nosso programa aqui, né, nesse bloco aqui. Gostaria que cada uma deixasse suas considerações finais sobre esse assunto. Bárbara, vou deixar para você, por favor, agora e depois a Isa. Então, essa questão dessa diversidade de trazer, eu acho que é um ponto muito positivo em todos os cenários e principalmente pensando no mercado. Porque se você coloca pessoas que representem ali vários tipos de corpos, de raças, isso faz com que a pessoa ela se sinta validada e ela entende que ela pode até mesmo consumir aquele produto. Então, eu acho que também, por outro lado, nesse primeiro momento de discussão, que as coisas estão mudando, né? Que tem recentemente trazido muito, as marcas têm sido cobradas também de trazer essa diversidade. Eu acho que no primeiro momento nem sempre todo mundo vai ser representado o tempo todo, mas a longo prazo vai ser uma coisa natural, não vai existir essa cobrança que na verdade nunca deveria ter existido, deveria ter sido, deve ser algo natural, né? E que trazendo para o mercado de moda, não adianta a gente só pensar em um público específico, da gente só atender o padrão, porque isso é o que mais tem no mercado. Sim. Então, acho que é uma grande oportunidade a gente tentar preencher essas lacunas desse pessoal que está no ponto cego do mercado, Sim. né? Que é considerada a minoria, que na verdade não é a minoria. Que é, na realidade, a maioria. Exatamente. É isso que é interessante o mercado mesmo, ampliar esse olhar e tentar ver, né? Dar de César o que é de César, digamos, né? Isa, por favor, suas considerações finais. E complementando, né, até o que a Bárbara falou, né, das marcas perceberem que incluir ali diversidade nas campanhas não é uma tendência, é a realidade, né? É obrigação, né? É o que o Brasil é, né? A gente nós somos diversos, temos vários tipos de corpos, altura, enfim, tudo, né? O Brasil é uma diversidade linda. E a beleza está na diversidade, Sim, né? Exato. Até para gerar identificação com o público, com a marca, com aquela campanha, a pessoa se ver, se enxergar ali e se aceitar também, né? Porque não tem como você ficar se comparando com algo que está até fora da realidade, né? Dos padrões do que mesmo, né? A vida. Isso mesmo. Oi, gente, muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Obrigada Foi muito a bom. você. É importante a gente trazer esse tema, né, para a nossa sociedade, para a gente falar mais sobre isso. Muito obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E no próximo bloco vamos falar sobre corpos reais e saúde integral. Não saia daí, voltamos já. E já estamos de volta com Sala de Estar. Hoje o nosso tema é sobre diferentes corpos e tamanhos. Vivemos em um mundo onde os padrões de beleza muitas vezes nos afastam do essencial. O cuidado integral com o corpo e a mente, afinal, saúde não é só sobre atingir um ideal inalcançável, gente, mas sobre o que? Acolher o corpo que temos, cuidar dele de forma consciente e respeitosa. E para falar sobre isso, estamos com a nutricionista Amica Pinheiro e com a psicoterapeuta comportamental contextual, Érica Faria. Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Mica, vamos conversar com você primeiro. Conta pra gente sobre essa importância de associarmos que muitas vezes a gente acha que quem é magro está perfeita à saúde. E não é por aí, não é mesmo? Não. Primeiro, para a gente desconstruir isso, precisamos entender o conceito de saúde, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde se define em um completo bem-estar físico, emocional e social. Então, quando a gente pensa nesse amplo conceito, a gente entende que somos todos doentes, porque ninguém tem esse completo, né, bem-estar físico, emocional e social. Então, quando a gente traz para um corpo, imagina uma pessoa que emagreceu 10 quilos. Aí a gente pensa assim, nossa, que maravilha. Mas e se essa pessoa emagreceu por causa de uma depressão? Significa que ela não emagreceu de forma saudável e, consequentemente, ela não está saudável. Né? A mesma coisa acontece com o corpo gordo. Às vezes uma pessoa vai até o meu consultório e os exames dela, o exame bioquímico dela está tudo ok. Mas não significa que ela está saudável, porque a própria gordura já é um indicativo de que daqui a um tempo essa pessoa pode vir a desenvolver doenças crônicas, né? Então, esse conceito tem que ser desconstruído com certeza. Muito bem, isso mesmo. Érica, conta pra gente como é que é a questão dessa pressão, né, por padrões estéticos, ela impacta a saúde mental das pessoas? E tem impactado muito, viu?
Assim, tem chegado já para a gente no consultório muitos casos de depressão, de ansiedade, inclusive de transtornos alimentares, né? Porque a mídia hoje em dia, as redes sociais, elas têm difundido perspectivas muito irreais, assim, sobre o corpo, né? Assim, a gente é bombardeado, assim que entra no Instagram, com corpos perfeitos, com influencers que estão ali o dia inteiro por conta de malhar, de se alimentar perfeitamente, de ter profissionais de estética a favor dela. E as pessoas começam a olhar aquilo e dizer, puxa, eu quero isso também, né? E isso vai gerando transtornos, isso vai fazendo com que a pessoa crie para si padrões que, na verdade, inalcançáveis, gente. E são uma narrativa externa, né? Assim, a cultura tem estabelecido esses padrões, né? O meio social, o capitalismo vem estabelecendo essas coisas e isso acaba impactando muito na saúde mental das pessoas. Esses dias, inclusive, teve uma informação falando que ia reduzir um pouco os filtros no Instagram, né? Vamos ver se isso ajuda um pouco também, né, numa saúde mental melhor para todos, né? Um pouco por aí. Ô, Mica, e na sua opinião, quais são os principais desafios que você enfrenta quando você promove uma visão mais inclusiva sobre a alimentação? O meu maior desafio hoje é quebrar a ideia de que fazer dieta é sinônimo de sofrimento, né? Então, quando a gente pensa que lá atrás as pessoas chamavam dieta de regime, a gente já assusta, né? O regime soa como algo que é ruim. Doloroso. E dieta, se cuidar da alimentação não é algo ruim. Né? Você está cuidando do seu lar, o seu corpo é o seu lar. Então, o meu maior desafio hoje, como profissional da área da saúde, é desconstruir essa ideia e mostrar que é possível ter um corpo bonito sem cortar o chocolate, ter um corpo bonito sem cortar o arroz e o pão que você gosta, porque, na verdade, não são os alimentos que te engordam, né? É o seu comportamento. Então, eu tenho que quebrar isso todos os dias, né? E, às vezes, nas redes sociais, como você disse, as pessoas chegam lá e vê as pessoas comendo só salada, fala assim, só ovo. Né? Tem 50 uma ovos, famosa. 20 ovos. Né? E aí a pessoa acha, opa, eu vou fazer isso também. E às vezes, na verdade, essa prática não é a melhor solução para quem quer ter saúde. Agora, se a pessoa quer algo imediatista, quer, né, fazer coisas extremas, ela vai seguir essa recomendação, mas não é o ideal para ter um corpo bonito e saudável. Perfeito, isso mesmo. E, Érica, na sua opinião, quais são as principais técnicas que a gente pode pensar para a gente trazer essa coisa mais tranquila para a nossa saúde mental, né, para a gente não se cobrar tanto? Assim, eu costumo trabalhar muito na perspectiva da gente pensar no nosso corpo como aquele agente que está a favor da nossa vida nesse mundo. Então, vamos pensar no nosso corpo em termos de funcionalidade e não de padrão. O que o meu corpo me proporciona fazer nesse mundo? Né? Meu corpo pode ser diferente, porque corpos são diferentes. Né? Existe uma diversidade gigantesca no mundo, mas como é eu olhar para mim, desenvolver em mim uma narrativa interna, uma narrativa pessoal de eu tenho valor, o meu corpo me proporciona fazer coisas que são necessárias e importantes para mim. É com o meu corpo que eu trabalho, é com o meu corpo que eu estudo, é com o meu corpo que eu leio, é com o meu corpo que eu faço uma caminhada. O meu corpo, ele me ajuda a entrar em contato com a vida, né? Então, é essa narrativa que a gente pretende trabalhar com os clientes, né? Verdade. E, Mica, você acha, assim, que uma abordagem individualizada, ela realmente pode ajudar mais, né? Uma pessoa que vai no seu consultório, você já meio que comentou, né? Porque às vezes a gente fica muito pesado, funcionou para um, vai funcionar para mim. E não necessariamente é por aí, né? Não. Somos individuais e isso ninguém pode discutir, né? E ter uma dieta, ter um planejamento alimentar voltado para aquele indivíduo é extremamente importante. A minha dieta não serve para você, a minha dieta não serve para ela, porque você tem a sua rotina, eu tenho a minha rotina, e as pessoas pensam que elas têm que se adequar a uma dieta, mas isso não é verdade, é a dieta que tem que se adequar à rotina daquela pessoa. Imagina comigo uma situação, uma pessoa que trabalha 12 horas fora de casa. E aí, você trabalha em casa 6 horas por dia. A sua rotina é diferente de uma pessoa que pega transporte, fica 12 horas
fora de casa, transporte às vezes vai em pé. Então a rotina da pessoa é diferente, a alimentação dessa pessoa é diferente, os gostos dessa pessoa é diferente. Então primeiro a gente olha a rotina, depois a gente olha o que essa pessoa vai comer, de acordo com o que ela gosta. Então é extremamente importante. Se a pessoa quer ter saúde, emagrecer, ter cuidado da alimentação, precisa de um planejamento individualizado para a rotina dela, para os gostos. Perfeito. E vale lembrar também, né, gente, que essa questão dessa dieta, ela é tanto para quem também, né, quer ganhar massa e quanto também quer para perder, né? Exatamente. Por isso que a gente está trabalhando com diferentes corpos aqui no nosso programa. E, Érica, conta pra gente, como que você consegue trabalhar com as pessoas dentro de uma psicologia para fortalecer essa autoestima? A visão de si, né, ela precisa muito ser baseada em valor, né, assim, o que é importante para mim, o que é importante na minha vida, né, assim, o meu corpo ele vai ser usado para eu fazer aquilo que importa para mim, né, então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa ativa, eu quero me aventurar, eu quero passear, eu quero fazer coisas, então, assim, o meu corpo, ele precisa estar saudável para que eu consiga fazer as coisas que são importantes para mim. Então, a gente foca muito nessa questão do valor, da funcionalidade, como que o meu corpo está funcionando. Muito mais de quão belo está o meu corpo, ou quão perfeito está o meu corpo. É como está a minha vida, né? Como está o meu contato com a vida e com aquilo que importa para mim de verdade. É verdade. E, Mica, na sua opinião, como que a gente pode pensar que as dietas restritivas, elas podem impactar a saúde mental e física das pessoas, né? Hoje eu acho que o maior desafio que nós enfrentamos, né, como profissional da área da saúde, é conscientizar as pessoas sobre o que elas estão fazendo, porque uma dieta restritiva ela vai impactar muito a vida, principalmente a parte emocional da pessoa. Eu tenho algo que eu falo no meu dia a dia, que na mesma velocidade que você emagrece, é a mesma velocidade que você vai reganhar esse peso. Se você emagreceu 10 quilos em 10 dias, você vai engordar 10 quilos em 10 dias. Só que o engordar, o ganhar peso, é só uma das consequências de uma dieta restritiva. Tem outras consequências que a Érica já falou aqui, né, sobre a frustração com o corpo. Você vai olhar no espelho, não vai se sentir confortável com o que você está vendo, aí você vai tentar uma nova dieta restritiva. Então vai virar um ciclo vicioso que não vai ter fim. E fazer dieta não é por 20 dias, 30 dias, um ano. É para a vida inteira, porque o ato de se alimentar é o ato de se cuidar, de se amar. Então, você se ama só 10 dias até você ir numa viagem para a praia. Ou então carnaval, né, gente? Carnaval. Não, é igual a academia. A academia a gente está lotada. E o povo, o carnaval chegando. Aí eu falei assim, gente, eu não vejo você, nem você durante o ano todo. Exatamente. É uma coisa engraçada, né? Exatamente. Aí essa dieta restritiva vira um ciclo vicioso que a pessoa não tem controle, aí começa a partir para medicamentos, e aí viu que não funciona mais, aí começa a partir para outras coisas, e vai vendo que não funciona, e no final das contas é só cuidar da alimentação com carinho, com amor, como você cuida do seu lar, como você cuida da sua família, você está se cuidando, né? Se alimentar é um ato de amor. É verdade, isso mesmo. E, Érica, como que a gente pode pensar, né, que querendo ou não ainda vivemos em um mundo gordofóbico, etarista, né? E como que a gente pode tentar, não, e sem falar dos racismos, enfim, outros preconceitos sociais, né? Como que a gente pode tentar trabalhar isso no nosso dia a dia? Isso é uma questão muito desafiadora, né, assim, pra gente. Eu acho que é muito importante a gente estar conectado a pessoas que estão num movimento de construir uma conscientização sobre isso, né? Por exemplo, existem digital influencers hoje, por exemplo, que estão falando sobre corpos gordos, por exemplo, mas saudáveis, né? E que eles difundem, por exemplo, uma moda, né? Eles difundem, por exemplo, coisas que um gordo é capaz de fazer, porque existem 1000 razões para uma pessoa ter um corpo gordo, né? Existem questões metabólicas, ela poderia dizer, melhor do que eu. Existem questões genéticas, muitas questões para uma pessoa ter o corpo que ela tem. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha uma conscientização sobre quais são os fatores que são muito específicos, contextuais da vida dela e que ela esteja
conectado com exemplos, tanto na sociedade, na cultura, em grupos, até quem ela segue é importante. Tipo, tem pacientes meus que tomam decisões de deixar de seguir perfis. Eu vou deixar de seguir esse perfil, porque isso aqui me adoece. Certo? Né? Eu fiz isso esses dias. Pois é. E eu Falei, vou seguir essa aqui, porque essa aqui é realista. Isso. Essa aqui fala sobre comida de uma forma saudável. Maravilhoso. Essa aqui fala sobre a relação do corpo, do exercício físico, de uma forma realista e de uma forma que combina comigo. Então, assim, vamos procurar identificações, uma conscientização que faz sentido para você. Que é alinhado com a vida, não alinhado com um padrão de perfeccionismo. Né? Isso que a Érica falou, eu acho que é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Existe uma ideia de que você é gordo, né? Às vezes a pessoa acha que ela é gorda, que ela é saudável só porque não apareceu nos exames bioquímicos, né? Mas tem algo que eu falo muito que chama tempestade silenciosa. Às vezes a pessoa está com o corpo gordo e no exame dela não apresentou nenhuma alteração, tá com a glicose ok, tá com a pressão ok, não tem nenhum problema de saúde nos exames. Mas a tempestade silenciosa, ela é justamente silenciosa porque não apresenta nos exames, mas a gordura ela não fica parada no nosso corpo, ela vai gerando processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios, às vezes, minha unha tá fraca, meu cabelo tá caindo, não apresenta isso no exame, né? Uma tempestade silenciosa é você subir na balança e não ver que sua pressão não tá boa. Às vezes você olhar no espelho, você fala assim, opa, minha glicose não tá alta. Não é ali que você vai ver. É no dia a dia, seu cabelo caindo, sua unha fraca. Então a gente precisa se atentar aos detalhes, né? Muito bem. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, né? É um assunto importante para a gente trazer, né? E é isso, valeu. Muito obrigada pelo convite, Sueli. Eu que agradeço. E no próximo bloco vamos ver histórias inspiradoras de pessoas que desafiaram padrões. Não saia daí, voltamos já. E o Sala de Estar já está de volta com o tema Corpos Diferentes e Tamanhos. Hoje vamos ver histórias inspiradoras de pessoas que desafiaram padrões e criaram espaços de aceitação para a diversidade corporal. E para falar sobre isso, estamos com a atriz e cantora Thaís Coimbra, que tem um belo trabalho e que estará de volta com o espetáculo Mary Morrow. Foi agora em janeiro, mas ela, quem sabe, durante o ano ela volta também. Nós estamos agora também com a atriz Eunice Braulio, que tem uma brilhante carreira no teatro, na publicidade e nas novelas na Rede Globo, e com a modelo plus size e fisioterapeuta, dentre outras carreiras que ela vai falar pra gente aqui, a Yami Hani. Olá, meninas, sejam bem-vindas, viu? Muito obrigada por vocês estarem Nós aqui. Que agradecemos. Legal demais, gente. Estou adorando esse programa, tanta diversidade, e é isso que a gente quer mostrar, que a gente tem que aceitar como somos, isso não nos diminui, o que importa é que somos, não é isso? Exatamente. Thaís, conta pra gente, linda, eu já acompanho seu trabalho há um bom tempo, você é uma cantora maravilhosa e você tem um trabalho com a Mary Morrow Doc. Conta pra gente, como que é desafiar esses padrões, conta pra gente tudo isso. Bom, o espetáculo, ele surgiu de uma ideia minha, né? E de uma vontade muito grande de trazer, como a Norma Jean, que é o nome real da Marilyn, né? Ela criou essa figura mitológica, né? E mesmo na época, ela ainda não estava completamente dentro dos padrões, né? Só que aí a gente corta para a Thaís, uma mulher gorda, né? Fazendo esse papel. E a gente até estava conversando antes, eu e a Eunice, né? Falando sobre esses desafios que a gente passa na nossa carreira mesmo. E eu acho interessante eu ser uma mulher que não está dentro do padrão, fazendo uma figura tão icônica, porque isso ajuda a quebrar mesmo esse tabu, a colocar um corpo gordo sendo visto, né, de uma outra forma. Então, por exemplo, falando de uma vez que foi um grupo de senhoras me assistir no espetáculo, só que quando elas chegaram, né, uma das pessoas da minha equipe escutou elas falando assim, essa gorda vai fazer a Marilyn Monroe. Aí já não foi lindo, já não gostei. Aí, beleza, né, eu não sabia, não estava vendo nada, fiz o espetáculo, chegou no final, elas vieram super felizes, né, me agradecer, falar que não sabiam sobre a história da Marilyn, falar que gostaram muito.
e tiraram foto comigo, enfim, ficaram um tempo comigo depois do espetáculo. E quando elas saíram, que me contaram que isso aconteceu. Aí eu já falei, gostei de novo. Aí eu falei, bom, então assim, de certa forma eu quebrei aí um tabu que estava na cabeça delas, de que uma mulher com um corpo como o meu, né, que também não estou dentro do padrão, também tem 1,5 m, né, de altura. Então, juntando tudo isso, se eu acredito que eu posso, né? Eu posso pertencer a esse lugar, eu posso estar nesse lugar. Então, eu acho que quando a gente se faz presente, a gente se mostra, a gente ocupa os lugares, é uma forma que a gente tem também de quebrar esses preconceitos, né, da sociedade. Isso mesmo. E, Eunice, Thaís diz que tem 1,5 m. E você? Conta pra gente. 1,40 m de puro prazer. Maravilhosa, é sobre isso. Inclusive, você tem aquele maravilhoso espetáculo que eu vou ler aqui pra não errar, hein? Que é Sou Pequena, mas não sou pedaço. Um máximo de mulher no mínimo de espaço. Gente, olha que genial. Conta pra gente como você teve essa ideia e fala sobre a sua vida, né, dentro das novelas também, que isso não é problema, não é verdade? Meu tamanho nunca foi empecilho na minha vida, nunca, desde criança. Eu não falo desde pequena porque eu ainda sou pequena, né? Muito bom. Mas eu sempre gostei de ser baixinha, sempre. A minha vida inteira eu tirei proveito disso em tudo. Legal. Sabe? Então eu sempre me gabava de ser pequenininha e todo mundo achava muito engraçadinha, né? E tal. E o Sou Pequena, na verdade, minha filha que teve a ideia. Ela falava assim, mamãe, você é a baixinha mais assumida que eu conheço nesse mundo. Então você tem que falar isso para as pessoas. Eu falei, mas eu falo para todo mundo. Ela, não, mas você vai fazer isso no teatro. Eu falei, no monólogo. Eu falei, que isso, minha filha? Que loucura. Monólogo, nunca me passou pela cabeça fazer um monólogo. Aí passou um ano e nada. E aí um dia chegou perto de mim e falou assim, quer saber, eu vou escrever então essa história e você vai fazer, porque você não toma frente. Eu falei, tá bom. Aí eu escrevi todas as histórias, coisas que eu passei, coisas engraçadíssimas, situações hilárias. Talvez não dê tempo para falar aqui, mas situações bem engraçadas. E passei para o Marcelo Xavier, do Grupo Real Fantasia, e ele alinhavou esses casos todos. O Maurício Canguçu dirigiu. E a gente transformou aquela narrativa em diálogos. Legal. E deu muito certo. Eu fiquei 12 anos em cartaz. Só 12 anos, gente. Maravilhosa. E apresentei no Rio. Minhas últimas apresentações foram no Rio. Foi um sucesso também, graças a Deus. E o Sou Pequena, ele fala de autoestima, de perseverança, de você se gostar do jeito que você é. Dentro dos meus casos que eu conto, eu mostro isso. Por eu ser assim, eu sempre fui muito perseverante, muito persistente e sempre gostei de mim do jeito que eu sou. Isso mesmo. Porque nunca me atrapalhou. Eu já namorei caras de 1,87 m. Tá, querida. Não é? Maravilhosa. Então, tem problema? Então, assim, sempre tirei de letra. Muito bem. E você falou da mídia, inclusão na mídia, eu acho que está melhorando bastante. Eu acho que a Globo mesmo tem procurado trabalhar com pessoas muito diversas. Conta pra gente, aproveita, já estamos falando, fala um pouquinho das participações que você fez nas novelas. Olha, eu acho que eu devo ter feito quase 20 novelas eu estava vendo nesse tempo. Foi Bastante, fiz bastante. Entre participações e contratos, né, com personagens. O Haja Coração foi um... Haja Coração foi um personagem muito legal. Eu lembro que eu assistia. Era uma fofoqueira. Aliás, eu já fiz várias fofoqueiras. Eu devo ter cara de fofoqueira. Que ótimo. Não é possível. Eles me dão muito papel de fora. Mas já fui secretária, já fui madame, já fui a tia rica da protagonista. Maravilhosa. Eu já fiz de tudo no teatro. Então, até alface eu já fiz no teatro. Que ótimo. Já fiz todo tipo de... Já fui o gigante do Pequeno Polegar. Então, pronto, né? Pronto. Só com essa fala, Então, eu sempre tirei proveito realmente da minha altura e nunca achei que isso pudesse me atrapalhar em nada. Eu falo que eu sou a alegria das baixinhas, para começar, porque todas são maiores do que eu, né? Porque abaixo disso já é anã, né? Mas a pessoa que não é anã, se ela tem mais de 1 metro, se ela tem... Nissete Bruno adorava ficar perto de mim, que ela tinha 1,52. Ai, que ótimo. Ela falava assim, nossa, eu me sinto tão grande perto de você. Ai, que excelente.
Então, eu realmente, eu curto ser baixinha. Isso nunca me atrapalhou. Muito Em nada. bem. Casei com um cara alto, Ótimo. de 1,75 m, 76 mais ou menos. Tá vendo? Bom E demais. nunca tive... Muito bem. Tive uma filha alta também, que é bem mais alta do que Linda. eu. Cintia, um beijo pra você, maravilhosa. Ai, e tenho netos altos também, né, que já me passaram. E eu curto muito, eles me olham como se eu fosse uma menininha. Muito bem. E a Mi, você maravilhosa, gente, plus size, linda. Quantos metros, amor? 1,82. Maravilhosa, gente, de puro Melhor charme e gostosura. Menor que o meu namorado. Muito bem. Ami, conta pra gente sobre a sua experiência no mercado, né? Você como modelo plus size, tem melhorado a inclusão em eventos, em publicidade? É bom, como modelo, eu tenho relativamente pouco tempo, assim, são 3 anos agora, em 2025. E eu ter decidido entrar para essa carreira também foi meio que como resultado de processos, assim como a Thaís falou, assim, é uma coisa que está caminhando, mas ainda tem pouco, está melhorando, mas ainda a gente vê para onde, né, ainda expandir. E assim, para mim, no início desse processo, eu meio que não tinha referências. Então, até como resultado de processos terapêuticos mesmo, assim, eu fui criando em mim a minha própria referência de o que era ser uma pessoa como eu nos espaços em que eu estava, assim. Então, num primeiro momento, não existia nenhum objetivo de ser modelo e de nenhum. Até porque você é fisioterapeuta, Eu sou né? fisioterapeuta, exatamente. Legal. E eu não tinha objetivo nenhum, mas aí como todo mundo falou, eu sempre fui muito biscoiteira. Muito bem. E aí, a minha primeira, o marco nesse meu processo, assim, eu comecei inclusive como modelo fotográfica, foi um exercício da terapia, vocês acreditam? Que assim, ótimo. Foi assim, 1º de janeiro de 2018. Legal. Aí eu postei uma foto pelada no meu Instagram. Aí, assim, né, desembolando de várias questões e tudo mais, e aí aquela coisa de, tô com medo, e agora o que eu falo? Não, finge que você tá botando fé nisso e vai. Tá. O que é que vão falar? Porque a gente fica com medo, inclusive, né? Porque é uma exposição e tal. E aí, depois dessa foto que eu postei, eu com o meu celular mesmo, no meu quarto ali, eu recebi alguns convites. E todo pessoal assim, nossa, eu sempre procurei uma modelo com seu tipo de corpo e não sei o quê, pra fazer meus ensaios de nu e não sei o quê. E nunca eu falei, mas eu não sou modelo. Entendi. Eu fiz uma foto no meu quarto, então, nem sei se eu sei fazer isso, nem sei se eu sei posar, então, não, do jeito que você fez tá bom. E aí eu recebi, tipo, uns 3 convites ao longo do ano, assim, fiz alguns ensaios, assim, e aí isso foi tanto para mim quanto para as pessoas que iam vendo também, assim, ia meio que reforçando aquilo que para mim no primeiro momento era uma coisa meio que de exercício mesmo, né? E vale lembrar que às vezes não é só a questão da sensualização. Exatamente. É a questão de um corpo que existe, é presente na nossa sociedade Exatamente. E está lá para ser visto e inspirar outras pessoas, né? Exatamente, assim, eu sempre falo repito, uma reflexão que é assim, se a gente pensa na gente enquanto extensão da natureza, na natureza vamos pensar em árvores, tem árvores mais altas, mais esguias, mais robustas, e assim somos nós, assim. Então, se a gente para pensar a gente enquanto extensão da natureza, não faz nem sentido a gente crescer com a ideia de que só aquele determinado tipo de corpo que é o que pode fazer, né? Que determina que só daquele jeito é o jeito correto, é o jeito que, enfim, né? Igual a Thaís comentou do comentário antes do espetáculo. Por que isso está tão enraizado? Por que não pode, né? Por que não enxergam aquele corpo como um corpo funcional, capaz de fazer tudo, assim? Então, eu acho que eu me perdi na sua pergunta. Não tem problema, tá tudo. Você já respondeu tudo sobre sua trajetória, sobre isso. E, inclusive, gente, por falar em trajetórias, a Natália Freitas é uma mulher preta também linda, plus size, gente, que criou o seu espaço de aceitação para a diversidade corporal. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Ao longo dos últimos anos, eu venho criando conteúdo e reforçando que ainda é importante falar de diversidade.
Apesar da magreza extrema estar de volta, quanto mais você abre as redes sociais, mais você vê casos estranhos, casos extremos de magreza. Muita gente tem uma visão errônea de que diversidade de corpos é romantização da obesidade. E eu tô aqui para dizer que romantização da obesidade não existe. Nós que criamos conteúdo nas redes sociais, não estamos falando para todas as pessoas se tornarem gordas, vem ser gorda, que ser gorda é maravilhoso. A gente está só vivendo, a gente está compartilhando dicas, compartilhando lugares para ir que você possa ficar confortável. Ainda é importante dizer que pessoas gordas têm direito de frequentar a praia, têm direito de ir a festas, têm direito a viver a vida sem se incomodar. E existe um lado da criação de conteúdo plus size ou de pessoas gordas que fala muito disso. Vou dar um exemplo. Recentemente eu saí de férias e compartilhei nas minhas redes sociais uma barraca de praia no Rio de Janeiro que tinha algumas cadeiras mais largas. É um pouquinho só mais largo, mas que deixa a gente que tem maior peso confortável. Parece pouco, mas pra gente que vive essa pele é muito importante. É isso, falar de diversidade ainda é importante porque a gente não conquistou todos os lugares, todos os direitos e tem muita gente lutando para isso, inclusive nós que criamos conteúdo nas redes sociais. É, gente, muito importante, né, a gente falar sobre essa diversidade corporal. Com certeza. Isso muito mesmo. Bom mesmo. E Thaís, conta pra gente agora, dentro dos maiores desafios dentro da sua carreira, né? Como que a gente observa essas questões de padrões e tudo? E como que você observa? Porque você é atriz, você é cantora, trabalha com teatro, com publicidade também. Eu lembro que você fez uma linda publicidade aí também. O que você acha que está melhor aceitação? Em qual desses ramos? Eu acho que, como ela disse, né, já cresceu bastante em todas as áreas, mas pode crescer mais, né? O corpo gordo, por exemplo, é um corpo muito invisibilizado. Uhum. A gente não vê, inclusive, no nosso dia a dia o quanto uma maca, por exemplo, no hospital, às vezes não atende determinados corpos. Uhum. Um cinto não fecha, né, num carro, até o no ônibus, gente. avião. O ônibus, pra quem é baixinha, não consegue segurar. Exatamente. Aí eu falo assim, gente, eu vou cair aqui. Eu nunca consigo. Pois então assim, tá crescendo, mas eu acho que pode crescer mais, né? Igual no Bridgerton, por exemplo, a gente tem uma protagonista gorda. Penélope maravilhosa. Penélope maravilhosa, feita pela Nicola, né? E tem até uma cena que é uma cena que, pra mim, por exemplo, é uma cena que eu nunca tinha visto, de uma mulher com um corpo parecido com o meu, fazendo uma cena sensual. Sim. Né? Então, ainda tem muitos desafios, a gente tem que mostrar para os outros, como a Eunice falou, né? Que a gente é capaz, que não é porque a gente é gorda que a gente não consegue fazer. Mesmo em produtoras que eu já trabalhei, é uma coisa que a gente tem que ficar reafirmando, isso é meio cansativo, chato, né? É chato. É só fazer, né? Deixa eu fazer o teste, pelo menos. Tipo, às vezes você já conhece meu trabalho, por que eu tenho que fazer o teste, né? Exato, Por também. que eu não posso ser pensada para fazer um papel que uma mulher que veste 38 pode, Exato. né? Ou porque uma mulher negra não pode fazer um papel que uma mulher branca pode. Então, assim, hoje a gente já vê um avanço, mas eu acho que tem muita coisa para avançar. E eu acho que a gente se colocar, a gente que eu falo é mulheres com corpos diversos, né? Claro. Se colocar nesse lugar mesmo, bancar. É muito difícil que a sociedade fique o tempo inteiro falando que a gente não merece, que a gente não deveria estar lá. Mas eu acho que a gente se colocar nesse lugar, sabe? E a gente se munir também de pessoas ao nosso redor. Então, no nosso Instagram, lá no feed, né? Sim. Ter referências parecidas com você. Sim. Isso é muito importante, porque a partir daí você cria coragem para se mostrar também. Concordo. E, inclusive, sobre desafios de idade, Cláudia Raia outro dia deu uma entrevista falando sobre o etarismo. Como que você observa, Eunice, essa questão hoje do mercado? A gente percebe que algumas protagonistas ainda são mais jovens e às vezes ela poderia ser mais velha, mas parece que o diretor ainda coloca ela um pouquinho mais nova. Como que você observa? Eu tenho percebido que os convites, por exemplo, para as pessoas de mais idade estão rareando, estão diminuindo muito.
eles ficam preocupados não só com a aparência, mas com o problema do perigo de cair, machucar, de parar a gravação, essas Entendi. coisas também. Ok. Então, eles estão usando muito, mas ainda se usa bastante o trabalho, né, das pessoas idosas, mas eu acho que está pouco, deveria ser mais. E como eu tinha muito medo, porque sempre, por ser pequenininha, eu era muito magrinha, muito miudinha, eu parecia uma criança. Entendi. Tanto que eu fiz vários papéis de criança com 40 anos, com 50 anos, eu fiz papel de criança. Então, eu tinha muito medo de não conseguir encarar a terceira idade. Porque, é claro que aos poucos você vai aparentando a idade que tem, não tem jeito, né? Sim. Então, mas eu não tive problema com isso, mesmo sabendo que eu aparento, eu vou fazer 70 anos, Nossa, eu você acho que tá eu aparento. muito bem. Eu assustei quando você me falou. Mas há pouco tempo, e eu me desafio muito nessa idade. Há pouco tempo eu subi o Morro da Urca. Eu não sou uma atleta, eu não sou uma pessoa que pratica esportes, eu caminho muito. E o Morro da Urca é muito íngreme, muito difícil. Você vê só atletas subindo e descendo. E eu falei, eu vou. Eu posso, eu consigo. Muito e bem. consegui. Cheguei lá em cima, me filmaram, tiraram fotos comigo, Legal. porque era a única velhinha no Morro da Urca. Muito né? bem. Então, eu me desafio muito nessa idade para mostrar que a idade não é um empecilho para mim. Perfeito. Entendeu? Para fazer Isso as mesmo. coisas. Não é. Claro que tem algumas limitações, né, que eu tenho que tomar cuidado, mas eu posso, sabe? Quando me viram no Morro da Urca, eu falo, o que essa senhorinha está fazendo aqui? Eu falei, estou subindo o Morro da Urca e vou chegar lá. Muito bem, isso aí, Entendeu? isso aí. E Yamin, conta pra gente, e você, como que você observa os grandes desafios e grandes conquistas também na sua trajetória? Grandes desafios, assim, pessoalmente falando, pessoalmente, né, particularmente eu não enfrentei ainda, assim, né, mas como eu disse, eu tô recente, tô criancinha ainda nesse mercado, mas assim, desde que eu entrei eu já participei de algumas publicidades, assim, que foram bem importantes nesse período inicial, assim, de carreira como modelo. Então eu percebo que pra mim, mas acho que tem muito a ver, inclusive, com todo o processo, toda essa Mudança. e assim, e tudo aquilo que eu vim me cercando antes de resolver entrar. Então, são coisas que Yami não passa, mas que, assim, colegas de outras agências que trabalham com outras, eu sempre tenho uns relatos de situações, desde situações relacionadas à gordofobia, relacionadas também. ao racismo, inclusive, sabe? Assim, e o que eu percebo, assim, a partir de relatos, é que são sempre... É desafiador justamente por ser sutil, sabe? Porque quando a coisa acontece explicitamente, a gente também sabe agir explicitamente. Sim. Então acaba não sendo um desafio. Mas quando ação ele e fica reação. mascarado, Exatamente. aí é mais difícil. Porque aí é aquilo que vai emocionalmente te desgasta. Você acabou de passar por aquilo ali, de repente, daqui a pouco você tem que estar em cena, sabe? E, tipo, você é a modelo, a agência que eu faço parte é uma agência que o cast inteiro é de diversidade. Então, eu não cumpro, por exemplo, uma cota dessa agência. Mas várias outras funcionam nesse sistema Como de cotas. Então, vem um desafio aí também, porque aí tem aquela uma pessoa que toda essa carga, ou duas, sei lá, enfim, que toda essa carga de diversidade daquele lugar sobrecai sobre essa pessoa. Então, o nível de cobrança também é um pouco maior. E maior por quê, assim, sabe? Por que tem que ser diferente, tipo assim, olha, é exigido que você se mantenha no peso tal, que não sei o que lá, Se eu tô atendendo esses requisitos que estão ali previstos no contrato, por que o tratamento vai ser diferente, sabe? Sim, E é o que perfeito. a gente vê. Então, assim, eu pessoalmente acho que, graças a Deus, não me deparei com esse tipo de situação, espero não deparar, mas vários colegas de profissão, sim, e a gente troca muito sobre isso. E o que eu espero é que, assim, à medida que a gente vai fazendo e vai existindo nesses lugares, porque também eu acho que a gente passa a quebrar isso a partir do momento que a gente se faz presente. Perfeito. Que as coisas possam ficar mais naturais e todo mundo ali, né, fazendo o que tem que ser feito, eu acho. Isso mesmo. Gente, olha, nosso momento aqui acabou. Foi maravilhoso estar com vocês. Dá muita discussão, né? Um tema muito importante. Nossa.
Mas, Dá um olha, programa inteiro. É verdade. É verdade. Gente, muito obrigada mais uma vez, Nós viu? que agradecemos. Foi um Obrigada. prazer estar aqui. Obrigada Muito demais, bom gente. mesmo. Ó, um beijo pra vocês Obrigada. e um ótimo ano aí pra gente. Ótimo ano. Vamos para um breve intervalo e na volta tem Padre Samuel Fidelis no nosso sofá. Fique aí, voltamos já. Já estamos de volta com Sala de Estar e hoje estamos refletindo sobre corpos diferentes e tamanhos. E para falar sobre diversidade e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre Samuel. Muito obrigado. Estamos nós no nosso querido Sala de Estar. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre corpos diferentes. Meu Deus, e como é que fica, né, a espiritualidade e como que ela pode ajudar as pessoas a se reconciliarem com seus próprios corpos, com essas diversidades? Esse é um diferencial da fé cristã, porque o Deus cristão quis se fazer corpo. E o Verbo se fez corpo, carne, e veio habitar entre nós. Portanto, o corpo, na perspectiva cristã, é ponto de partida para a salvação. Deus quis ter um corpo, assumiu um corpo. E toda a criação é, pois, um objeto da delicadeza do Deus que, na sua bondade, plasma a forma. Quando nós vamos ao início do relato do Gênesis, diz que Deus forma o ser humano do barro. Portanto, o corpo é um objeto da delicadeza, da bondade, do amor de Deus que forma. Portanto, toda forma corporal é, pois, um reflexo da bondade divina, do seu cuidado que tece cada um de nós nas características que tem. É verdade. E, Padre Samuel, como que a gente pode pensar que a religião ela pode nos ajudar também nas questões de inclusão, acolher sobre esses corpos diferentes? Já desde a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando experimenta dificuldades entre a própria comunidade, onde alguns se julgavam melhores por ter esta ou aquela característica, essa é sempre uma tentação nossa muito humana, de, em nome do nosso narcisismo, desprezarmos ou menosprezarmos as diferenças. O apóstolo Paulo esclarece, há um só Espírito, um só Senhor, que se doa e se entrega na diversidade dos carismas. Poderíamos, então, numa atualização deste texto do apóstolo Paulo, dizer não só do carisma enquanto a nossa qualidade, as nossas soft skills, para atualizar o texto, mas do ponto de vista de cada característica nossa naquilo que nós temos, dentre as quais as fenotípicas também. As características do corpo compõem a beleza do que significa ser humano, onde cada aspecto diverso, onde cada origem étnica, onde cada tom de pele, cada estilo de cabelo é, pois, um reflexo da bondade de Deus, que é um só, mas que se faz apaixonar em tudo aquilo que Ele cria, porque tudo que existe é reflexo da bondade e do amor de Deus. Portanto, a espiritualidade nos aponta para isso. Legal. Se há uma diversidade de cores, de ritos, de ritmos, de expressões, de etnias, é porque Deus é a origem da diversidade e a desejou como um dom. Legal. E, Padre Samuel, o senhor acabou de falar sobre diferentes tribos, né? Como que a gente pode observar mais ou menos dentro, biblicamente? A tribo de Davi, ela era assim, de tais características. A outra tribo era assim, assim, assim. O senhor consegue trazer resumindo mais ou menos pra gente? A fé judaico-cristã se faz a partir dessas 12 tribos, do patriarca Jacó. E quando nós vamos ao final do livro do Gênesis, nós vemos que em cada uma delas há características. Então, ao que tudo indica, a tribo dos benjaminitas era uma tribo mais suave, mais soft. A tribo de Judá é de onde vêm os reis, a tribo de Levi de onde vêm os sacerdotes, a tribo de Zabulon, onde estão ali os guerreiros. Então tem toda uma diversidade corporal também, né? Sem a qual não se pode pensar o povo. Legal. O povo judaico é fruto dessa diversidade. Que bacana. Que é étnica da origem e também das características fenotípicas. Ou seja, daquilo que é o que se faz sentir, né, externamente como expressão de cor, de altura, e que é, na verdade, a expressão de uma história, de uma ancestralidade. Legal, é verdade. E, Padre Samuel, como que a gente pode pensar que, né, a igreja, né, as pessoas que estamos em volta, nós devemos ser mais respeitosos uns com os outros, né? A gente falou muito sobre gordofobia hoje no nosso programa, sobre as questões raciais, e a gente tem que respeitar um ao outro, né? E como que a gente pode usar a palavra de Deus como esse guia
né, para a gente tentar ter uma sociedade mais tranquila nesse aspecto. Modéstia à parte, puxando sardinha para o nosso lado, o Império Romano institui a ideia da universalidade como um critério jurídico e cívico. Roma é o primeiro império que se espalha na vastidão e vai introduzindo essa ideia de cidadania. Mas é o cristianismo quem institui a ideia de uma fraternidade universal. Porque é cristã essa invenção, que para nós é revelação, de que todos somos irmãos. Não obstante a diversidade de línguas, de povos. Vemos ali em Pentecostes, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desce, ele dá aos apóstolos a possibilidade de falarem em diversas línguas, porque o Evangelho não está mais circunscrito ao contexto judaico, mas deve ir a todos os povos. Portanto, a fé cristã é vocacionalmente, desde a sua origem, e tem que ter um compromisso com isso para não desvirtuar a sua vocação mais íntima, diversa, plural, universalista, capaz de entender que a diversidade é um dom. Porque este é o mandato de Jesus e a primeira inspiração do Espírito. Que aquele movimento que começa com Jesus não podia estar circunscrito ao judaísmo. Então é de Jerusalém a Samaria até os confins do mundo. Portanto, o cristianismo é o grande instituidor na civilização ocidental de noções como diversidade, tolerância, pluralidade e diversidade. Legal. E, Padre Samuel, qual dica que o senhor daria para quem está hoje em casa, que está passando por uma situação difícil, de aceitação do corpo, enfim, dentre outros desafios? A dica é nietzschiana, tornar-se o que se é. A maturidade tem a ver com a assunção daquilo que nós somos. Então, a assunção do nosso tom de pele, daquilo que ele representa a nível de ancestralidade, a aceitação do nosso corpo, da nossa história, das marcas do tempo que vai ferir no nosso rosto sem ressentimento e vai trazendo as rugas que, se não são próprias da estética de um jovem, são a característica de alguém que insistiu, que perseverou, que amadureceu. Então, tudo isso tem que ser recolhido como a verdade daquilo que nós somos como seres humanos. Sim. Então, certa vez, para contar uma piada, uma amiga de que gosto muito, eu falei com ela assim, que é bonito quando nós vemos o corpo de uma mulher que tem também as suas estrias. Ela falou assim, isso aí você tá... ainda bem que você é padre, né? Porque com essa lábia... Mas é porque, de fato, é verdade. Quer dizer, quando nós olhamos o corpo de uma mulher que tem estria, nós temos o tempo. Sim. O que é engravidar? Então, quer dizer, como é que eu vou exigir do corpo de uma mulher que acabou de dar à luz, que ele tenha exatamente aquela mesma composição de alguém que tem 15 anos de idade, biologicamente falando? O corpo sofre alterações, inclusive o ganho de peso tem a ver com isso, então nós não podemos, seria uma violência profunda sobre o que é natural querer estabelecer sobre todas as mulheres, em qualquer circunstância, a todo tempo, um padrão que é desumano e que, inclusive, só o é porque é inalcançável. Então está no nível do platônico, do violento, do idealizado. E onde há muito ideal, não há espaço para a realidade, para a misericórdia. Então temos que parar com isso, com essa mania de querer impor sobre as pessoas aquilo que é um padrão via de regra inalcançável. Que se você não tem um Photoshop, uma lipoaspiração de não sei o que, se você não se corta... O botoxinho, né? Eu já falar, você já está começando a ter idade e sinais. Eu falei, gente, eu já sou quarentona. Que na maior parte das vezes exige uma mutilação. Nós estamos dizendo, boa parte das vezes, de pessoas que têm que se mutilar para estar num padrão que, em boa parte das vezes, nem as próprias artistas ou influencers têm. Porque ali tem o Photoshop, você tem o ângulo e por aí vai. Então, é uma violência profunda. Nós estamos numa cultura que tem vários adoecimentos, dentre os quais nós nos mutilamos em nome de uma estética. Isso é um fato. Isso mesmo, Padre Samuel. Olha, e agora chegou aquele momento que damos voz a você aí de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidades com o senhor, hein, Padre Samuel? Então agora vamos para o quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, manda aqui para a gente pelo WhatsApp 31 996 42 84 73. Agora nós vamos para a nossa primeira pergunta. É do Breno Lopes. Como que o Papa e a Igreja lidam com o assunto de diversidade? Antes de falar mal do Papa e da Igreja, vamos dizer que do ponto de vista psicanalítico, a diversidade é um desconforto.
Desde muito pequeno, quem tem 2 crianças dentro de casa, tem os seus capetas batizados lá, sabe muito bem que um primo que quer mexer com o meu brinquedo é um insulto. Então, desde muito pequeno, a diversidade, a ideia de ter que dividir, que o outro tem um comportamento diferente, isso nos gera desconforto, mas faz próprio dessa assunção do que significa ser humano, educado, civilizado, de que a gente vai aprendendo a apreciar a diversidade e reconhecendo-a como um dom, como algo que inclusive potencializa aquilo que nós somos. Então vejo particularmente no Papa Francisco essa grande preocupação, na medida em que ele tem muita sensibilidade a pessoas que têm credos diferentes, tem um olhar muito especial à África, à Ásia, aos imigrantes, porque a Europa tem essa resistência, mas alguém que vem de lá, esquecendo-se que a Europa é grande responsável pela destruição de África em vários aspectos. Então, o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele traz esta ideia de uma igreja que é acolhedora, que é samaritana e que vê a diversidade como um dom. Portanto, nós, com o Papa Francisco, com a sua clarividência, um Papa que vem do fim do mundo, ele abre o seu discurso dizendo isso, nós temos um compromisso com essa consideração de que a diversidade é um dom. E a igreja também vai amadurecendo. No início, a igreja foi muito aberta, tanto que rapidamente um dos grandes motivos pelos quais o cristianismo se propaga é o fato de que ele traz essa universalidade para a mulher, para a criança, para o escravo, que eram cidadãos de segunda categoria no mundo antigo, mas historicamente temos que fazer um meia-culpa. Durante vários momentos a igreja teve associado ao seu processo de evangelização modelos colonialistas, intolerantes, modelos que desprezaram culturas indígenas, africanas. Então, sim, a igreja está num momento também de um revisionismo histórico. Mas quero demarcar isso, não estou puxando sardinha para o lado da igreja, não. No início não foi assim. Perfeito. Você, quando vê ali o início da fé cristã, você vê que muito rapidamente essa ideia da diversidade foi assimilada sem problema nenhum, causando um escândalo nos judeus, porque para o judaísmo isso era estranho. Então o cristianismo desde o início teve essa dimensão rebelde, nessa ideia de que todos somos filhos de Deus. Muito bem, agora vamos para a nossa próxima pergunta. É do João Batista. Na história da Bíblia tem um registro de gigantes, como Golias, e de pessoas de baixa estatura. Zaqueu, que inclusive quando vai se encontrar com Jesus, João sobe na árvore. Legal. Para dizer, só ver se eu tenho um pouco de ibope aqui, né? É interessante que Jesus fala com ele assim, Zaqueu, desce, hoje eu vou para sua casa. Legal. Então é essa ideia, né? Imaginemos, isso acaba acontecendo boa parte das vezes, quem é mais baixinho tem essa questão da autoafirmação, que tem que ser, que tem que se impor, né? Um homem só se torna adulto se ele tiver boletos para pagar e uma mulher baixinha para mandar nele, né? Então, senão ele não sabe o que é maturidade, claro, né? Mas então, quer dizer, isso pode acontecer. E na Bíblia nós vemos o caso de Zaqueu, que é um caso muito emblemático, onde Jesus disse para ele, não precisa subir aí, eu te vi. Então é muito belo isso, né? Na estatura de Zaqueu, naquilo que ele trazia, na própria realidade, ele foi encontrado e visto pelo Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque ele criou o baixo, o magro, o negro, o branco, o asiático aqui e por aí vai. Tem deficiência, aqui não tem. Então, quer dizer, todos nós nos encontramos, né? Verdade. No amor mesmo. de Deus. Isso mesmo, graças a Deus, né? Graças a Ele, Isso que criou mesmo. a diversidade. Isso. Ô, Padre Samuel, muitíssimo obrigado pela Eu sua que participação. Semana que vem voltamos com mais temas legais aí pra gente discutir sobre. É sempre muito bom, não perca a nossa sala de estar, é sempre um momento muito especial. Isso aí, muito obrigada. Ó, gente, no próximo bloco nós temos a Grazi Zamboni e o nosso momento Café com o Senhor. Não saia daí, voltamos já. Já estamos de volta e chegou aquele momento especial do programa. Chegou a hora do Café com o Senhor. E Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Grazi, seja bem-vinda, tudo bem? Beleza, boa tarde. Ó, Gra, hoje nós estamos falando sobre diferentes corpos e tamanhos, hein? E hoje tá ótimo, porque eu sou uma machutinha e você é alta, maravilhosa. E o que a gente está falando no programa é sobre isso, sobre aceitação, né? Aceitar quem somos, com as nossas qualidades, defeitos.
Isso é importante, não é mesmo? Aceitação. Exatamente, né? Dentro do seu padrão você se gostar, né? Isso que é importante. Ou tem padrão, será? Será? A gente estava até comentando, né, que graças a Deus hoje está melhorando dentro das mídias, na sociedade, né, principalmente das questões de publicidade, de novelas, a inclusão. Que quando a gente faz um de volta ao passado, né, a gente tinha um padrão, né, muito certinho, eu mesmo vivi isso. Essa questão do peso, de ser bem magra, de né, tomar remedinho escondido. Isso, e aí para entrar naquele padrão de modelagem e tudo mais, e isso acaba que reflete na vida toda da gente, né? Falo porque também já tive que levar isso para terapia. Sim, verdade. E como que, falando de terapia, como é que você trata esse assunto com os seus pacientes? Primeiro, né, Sueli, que assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Eu gosto de trazer isso. Eu tenho que gostar de mim porque Ele me fez assim. E daí, se eu me encontro nessa perfeição do que Ele fez, fica mais fácil, né? Então, não preciso ficar querendo ser aquela que tem o narizinho pequeno, que, por exemplo, minhas irmãs são baixas, têm nariz pequeno, são diferentes de mim. Elas têm a beleza delas, né? E eu, por muito tempo, acho que eu já até trouxe isso num sala aqui, mas por muito tempo eu não me achava horrorosa, né? Não me enquadrava dentro daquele padrão, porque meu convívio era com baixinhas, entendeu? Então eu achava que, nossa, sou toda estranha, né? A grandona, a magrela, o nariz grande, mas está dentro da minha personalidade, do meu jeito de ser, né? E à medida que eu aceitei tudo isso, fica mais leve. Não sou contra os procedimentos, porque acho que, por exemplo, também já falei aqui que tenho prótese, e acho que é natural eu estar bem. Isso. Só que eu não posso estar dentro de uma doutrina, sei lá, de uma coisa que me force a ter um padrão, né? Não, eu tenho que estar bem comigo. O que não está bem em mim? E também não normalizar o que não é normal, né? Isso, exatamente. E a gente falou também sobre a questão de, às vezes eu tenho um corpo magro, mas eu tô com a saúde toda comprometida, um colesterol alto, tem muito né? Isso. Ou diabetes, algo do gênero. Sim, e até porque às vezes a pessoa emagreceu por estresse, pela rotina, por tantas coisas, às vezes ela não está saudável. Exato. Mas também nós não podemos normalizar a questão do excesso de peso, né? Que vem a ser doença também, né? Então, assim, o equilíbrio de tudo, né? Eu estou acima do meu peso, mas está tudo bem comigo, então ficamos assim. Mas não normalizar, né? Comer porcaria, deitar lá e ficar esperando, né? Porque tem gente que não anda, né? É verdade. Por conta da gordura e tudo mais. Então, sempre vem para o equilíbrio, né? É sempre bom, né? E também a espiritualidade que ajuda, que eu sempre falo, gente, corpo, mente e espírito. Não podemos sair... É uma tríade, né? A gente sempre fala aqui, tem que estar alinhado, tem que estar junto. E partindo desse princípio, né? Eu quero ser imagem e semelhança de quem? Não tem que ser imagem das bonitas, das blogueiras, né? Eu tenho que ser imagem de Deus. Então, Ele me fez assim e eu tenho a minha beleza. E aí eu consigo também levar isso, né? Sem ficar presa a um padrão o tempo todo. Isso, né? A espiritualidade ajuda muito a gente se reconectar com a gente mesmo, né? Isso, Gra, porque a gente quebrar tem que... padrões, quebrar ciclos que a gente fala, né? Na psicanálise a gente vai falar muito em ciclos, em quebrar isso que vem a ser heranças que nós recebemos às vezes, né? Então, assim, eu fui cobrada a ser assim e vou repetindo isso nos meus. Então, tem que ter esse cuidado, né? É bom o incentivo a tudo, porém com cuidado. E você, Graça, você percebe que está melhorando um pouco a sociedade com relação a essa questão do etarismo, da gordofobia, dos preconceitos raciais? Eu acho que melhorou, mas acho que falta muito ainda, né? Estamos caminhando. A gente viu esses dias uma matéria, eu acho que todo mundo viu, de uma atriz que foi sem maquiagem para entrevista e tal, e virou a maior polêmica, né? Porque, como você tá velha. Então, assim, ainda se cobra muito a empatia, se fala muito, mas eu acho que falta. Eu mesma, esses dias cheguei num café aqui, de manhã, assim, de manhã, não tão de manhã, era um sábado, era umas 11 horas. Mas eu fui sem maquiagem alguma. E tirei o óculos, aí pedi um café, pedi 2, porque eu gosto de café, né, Sim, gente? gostamos de café. Quando eu pedi o segundo, a atendente falou assim, a sua cara não nega que você está de ressaca.
Nossa, oi, querida. Aí eu falei, não, cancela o café. Né? Gente, aí que eu coisa. fiquei assim um pouco, não fiquei chateada, mas eu fiquei reflexiva naquilo. Claro. Porque assim, ela estava me analisando, né, me julgando pela minha aparência. E eu não estava de ressaca, eu só estava sem maquiagem. E o meu marido falou, é porque você não está de maquiagem. Assim como eu lembro que eu estava grávida do meu filho no ônibus e eu estava na minha preferencial. Sai daí que você não é preferencial não, você só é gorda, essa barriga sua é de chope. Eu falei, oi querido, peraí, calma aí. Só acho que lá em São Paulo a gente tinha carteirinha de grávida. Aí eu falei assim, ó, tá aqui, ó. Mas isso tá aqui. não é legal, então assim, né? a sociedade ela anda por um caminho muito estranho, né? Sim. De pessoas julgando o tempo todo, sendo que a gente precisa... Então assim... Né? Não sinto que estamos num ambiente totalmente seguro ainda, né? Há essa cobrança, há esse olhar crítico, acho que tem que ser falado para que seja curado e para que as pessoas aceitem. Para daí sim se tornar normal, mas ainda não é, né? Verdade. Ô, Gra, dando continuidade, né, ao nosso programa, que você sempre termina o nosso bloco do Café com o Senhor com uma mensagem importante. O que você trouxe para a gente hoje? Vamos para a polêmica. Lá em Samuel vai falar assim, né, que a maior beleza não está no exterior. Ela está no nosso coração. E talvez a gente... Às vezes você olha uma pessoa tão linda, mas tão vazia, que não a torna bonita, né? E às vezes você olha uma pessoa que não exala tanta beleza, mas que ela traz um coração que tem bondade, que derrama, né? E aí você fala, nossa, aquela pessoa é tão linda, né? Ela é tão gostoso estar com ela, né? Então, eu acho que a beleza não é só o externo, né? Tem que vir de dentro para fora, né? Isso mesmo. Aí fica tudo mais bonito. Mas eu sou a favor de uma maquiagem, de ficar bem, porque eu gosto, né? Tá certo, isso mesmo. Ô, Gra, muito obrigada. Obrigada a você, até semana que vem com mais Deus assuntos quiser. importantes aqui pra gente falar, né? E esses bolos gostosos. E esses bolos gostosos, gente. Essas delícias aqui vocês já conhecem, né? Que é lá do Convívio Emaús, gente. Tudo preparado com muito amor e carinho. E hoje nós vamos experimentar o bolo tradicional, gente, que é muito gostoso. Olha essas castanhas. Eu amo ameixa. Você gosta de ameixa? Eu amo. Nossa, adoro. Eu amo esse bolo. Ai, é maravilhoso, com certeza. Olha, gente, então se você quiser estas e outras delícias, entre em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou pelo perfil @Sabores do Emaús. E você já sabe, você pode rever as entrevistas, matérias do Sala de Estar no canal da TV Horizonte lá no YouTube e assistir a nossa programação em tempo real. E siga também, gente, as nossas redes sociais, em que você pode encontrar os melhores conteúdos da nossa programação. Lembrando que estamos em vários canais. 30.1 HDTV Digital, 159 da Valinet, 513 da Vivo TV. E não tem desculpa, né, Gra? Pode assistir sempre a gente. Lembrando que sempre estamos na quarta-feira às 16 horas e às segundas com reprises, gente, às 16. Muito obrigada, você de casa. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais. Valeu!